Oi pessoal, hoje estamos aqui para a aula de número 34 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. No final da aula passada, eu fiz uma exortação aos técnicos de campo sobre a interpretação do comportamento de uma floresta e principalmente em relação às matas ciliares. Disse aos técnicos, chamei a atenção de técnico de campo, consultor, de extensionista, etc., para aquele o conselho que ainda existe por aí, de que para salvar nascentes e córregos, basta você cercar uma área, plantar árvores e o assunto está resolvido. Diz também que a partir de hoje nós iríamos falar sobre hidrógrafas. Mas por causa daquela exortação, eu achei importante conversarmos mais um pouco sobre ela. No vídeo de apresentação desse canal, eu reclamei que, apesar de inúmeros trabalhos, cursos e publicações, ainda há muita dúvida a respeito da capacidade das nossas pequenas bacias hidrográficas continuarem a produzir água para atender às nossas necessidades. O que a gente nota é que, ano a ano, passa um ano, outro ano, as coisas acabam piorando. Então, naquela época eu perguntei, o que está faltando? E uma das razões para isso, eu já dizia naquela época, e repito agora, é a ideia da fixação das pessoas que trabalham com produção de água nas áreas ciliares. E o esquecimento em função disso, o esquecimento dos fundamentos que definem o comportamento hidrológico de pequenas bacias. Então eu já reclamei logo no lançamento do canal, e volto a reclamar agora. Tá? Quer dizer, você tem muitos trabalhos sendo feitos relacionados com recursos hídricos, muitos conhecimentos científicos já são acumulados, tá? Mas quando você vai levar esses conhecimentos para a pequena bacia, às vezes aqueles conhecimentos que foram desenvolvidos para grandes bacias acabam não se aplicando às pequenas bacias, porque falta uma série de dados para que, por exemplo, modelos matemáticos desenvolvidos para grandes bacias possam ser utilizados em pequenas. Olha, então você deixa de aplicar na pequena bacia, adaptar a pequena bacia aqueles conhecimentos científicos descobertos principalmente na academia e nas instituições de pesquisa. As grandes bacias podem ser ótimas para gerenciamento de consumo de água. Os comitês de bacias falam muito nos chamados planos diretores. Muito interessante para gerenciar a bacia. Você tem demandas variadas de consumo de água. É preciso haver uma interpretação dessas demandas para evitar que alguém use água e o outro fique sem água. Então esse tipo de trabalho é um trabalho que pode ser feito tranquilamente nas grandes bacias. Mas para a produção de água, nós temos que focar na pequena bacia. É ali que os fenômenos acontecem, é ali que os volumes de chuva são inicialmente processados, tá? E é ali que as ações realizadas podem provocar alterações visíveis, que nós podemos monitorar, podemos estabelecer uma meta e podemos monitorar isso aí depois, ver se aquelas metas que nós estabelecemos estão sendo cumpridas ou não. Por isso, não acreditem, aí me volto a dirigir aos técnicos de campo, não acreditem no que dizem nas instituições e organizações variadas, que dizem poder resolver o problema de produção de água de grandes bacias
como a do Rio Doce, na qual eu estou sediado, onde reflorestando suas áreas ciliares, ou seja, não acredite nessas organizações, instituições que prometem resolver o problema de produção de água de grandes bacias, tá? Fazendo reflorestamento, cercamento e reflorestamento das áreas ciliares. É um reducionismo da ciência hidrológica. Isso aí é um reducionismo de tudo aquilo que nós já discutimos até hoje. Vocês, então, depois de todos esses vídeos, nós discutimos muitos assuntos relacionados com isso. Então, quando você concentra as suas atenções nas áreas ciliares, você se esquece ou abandona toda aquela discussão que nós viemos fazendo até agora, que são fundamentais. E esse reducionismo, o que ele pode provocar? Ele pode provocar fracassos futuros e grandes decepções. Então, eu chamo a atenção, por isso é que no final da aula passada, eu fiz aquela exortação aos técnicos de campo, aquelas pessoas que estão ligadas diretamente aos trabalhos de campo, tá? Que se querem trabalhar na área de produção de água, vocês precisam acompanhar adequadamente o comportamento hidrológico da pequena bacia. E só depois de entender o comportamento hidrológico dela é que vocês poderão tomar medidas de conservação que sejam realmente produtivas para a produção de água. Bem, aqui na lousa, nós temos algumas observações a respeito desse comentário. Vamos fazer algumas observações, tá? Sobre a origem das nossas preocupações. Você tem aqui, por exemplo, você tem aqui uma pequena bacia hidrográfica, tá? Você tem aqui uma pequena bacia, tem um córrego aqui, ó, tá? Drenando essa pequena bacia, tá? Que é uma nascente, é uma bacia de ordem 1, do jeito que está desenhado aqui. Você tem uma nascente, tem um córrego e tem o limite da pequena bacia. Olha, essa linha vermelha que está traçada ao longo da linha azul seria a área ciliar. A área ciliar da legislação. Porque o pessoal, quando fica focado nas áreas ciliares, eles estão trabalhando em cima daquelas áreas que são destinadas à preservação permanente no Código Florestal. Então, em torno da nascente, 50 metros de raio em torno da nascente e algumas áreas em torno do curso d'água, e essas áreas variam porque você tem inicialmente 30 metros, tá, para curso d'água menor com 10 metros ou menos de largura, mas você tem algumas alternativas aí de diminuir essa área. Então, você dificilmente essas áreas de área aqui, ó, dificilmente elas acima de 20%. Na grande quantidade, na maioria dos casos, essas áreas ciliares isoladas, áreas de preservação permanente, elas não representam mais do que 20% das pequenas bacias hidrográficas. Às vezes, esse valor está entre 10 e 20, é o mais comum. Então, olha, é muito pouco você dedicar todo o seu trabalho numa área que não representa, às vezes, 20% da área da bacia. Você achar que trabalhando nessa pequena área é capaz de você resolver o problema de comportamento hidrológico da bacia, é querer demais. Olha aqui o perfil. Se eu fizer uma linha aqui, ó, e traçar um perfil nessa linha do topo lá da parte mais alta da bacia até a nascente, e eu poderia ter uma situação semelhante a essa aqui desenhada, um perfil. Então, olha, você tem aqui a superfície, tá? Você tem aqui o lençol freático aqui embaixo, desenhado. Aqui eu tenho o córrego, a nascente aqui, tá embaixo aqui. Então, eu marco a área ciliar. A área ciliar, vamos impedir que essa área ciliar aqui em torno da nascente, 150 metros de raio, tá? No córrego era menos do que isso, mas vamos admitir a nascente ou córrego. De qualquer maneira, você tem uma área ciliar, não importa qual. Bem, olha, porque quando você concentra as suas atenções nessa área ciliar, você está admitindo o seguinte: olha, o que importa aumentar a infiltração, a área que importa para aumentar a infiltração para você ser o lençol freático é essa área ciliar. Você não está levando em consideração as demais áreas da bacia. Então você concentrou a sua atenção aí, então você praticamente quer dizer o seguinte: olha, aqui é que eu devo trabalhar, devo plantar árvores, etc., para aumentar a infiltração de água. Olha, é muito pouco, né? A infiltração de água nessa posição, ó, essa área é muito pequena em relação a todo o perfil, para que você foque a sua atenção aí. Além do mais, olha, a água que infiltrar aqui, nessa área aqui, rapidamente ela vai escoar
rapidamente ela vai escoar pela distância pequena, ela rapidamente vai ser drenada pela nascente ou pelo curso d'água, ou pelo córrego. Então, você choveu, vamos admitir, em muitos casos até esse lençol freático está tão próximo à superfície que esse abastecimento é muito pequeno, porque rapidamente essa área satura e você não tem mais abastecimento do lençol freático. Mas vamos admitir que esse lençol freático é um pouquinho mais baixo aí, e que você tem uma infiltração que está levando água ao lençol freático. Mas esse armazenamento no lençol freático nessa área, ele é transitório. Logo depois que para de chover, ele é drenado para a nascente ou para o curso d'água. Então essa água não fica guardada no aquífero para abastecer essa nascente ou esse curso d'água na época de seca. Outra coisa, eu vejo muito por aí, o pessoal diz o seguinte, assim, ó, área de recarga. Tá? Então eles pegam aqui a área de topo, essa área de cima aqui, ó, pega essa área de topo e chama essa área de recarga. Você costuma ver até uns desenhozinhos. Você tem uma bacia, tem aqui a nascente e aqui você tem escrito área de recarga. Olha, por que você escolheu a área ciliar e lá o topo de morro com uma área de recarga? Olha, será que toda essa região entre aquela área de recarga, que você está chamando de área de recarga, e aqui, a parte baixa da bacia, também não há possibilidade de eu trabalhar com infiltração nessa encosta? Por que você está desconsiderando a encosta e trabalhando só no topo de morro e na área ciliar? Então não tem lógica isso. Toda a bacia deve ser trabalhada. Se eu posso fazer, por exemplo, o que nós falamos na aula passada a respeito dos terracinhos, se eu posso fazer terraço ali daquela encosta, essa encosta pode infiltrar também. Olha, se você tem infiltração aqui, tudo bem, ótimo, mais distante da bacia. Mas se você tem infiltração aqui, o volume infiltrado aqui e que abastece o lençol freático vai se encaminhar lentamente, então ele vai demorar a desocupar essa área aqui para que essa área que infiltrou aqui no topo de morro chegue até aqui. Então é importante eu ter infiltração distante da nascente do curso d'água. Por quê? Estando distante, ela vai demorar mais tempo a circular ao longo do solo e chegar lá. Então, eu posso guardar essa água para a época de estiagem. Mas esses volumes infiltrados aqui são importantes porque eles podem ajudar a retardar esse movimento da água que infiltrou lá no topo para chegar até o curso d'água. Então, também é uma coisa que não dá para entender aquela história de que você escolheu a área ciliar como importante e escolheu o topo como área de recarga. Esqueceu que toda a bacia pode ser ou não área de recarga, dependendo de ter um lençol freático abaixo dessa superfície. Tá? Então esse comentário é importante. Bem, vamos agora algumas observações a respeito disso aí. Tá? Então vamos fazer algumas considerações para justificar essa nossa preocupação. Área ciliar, eu já disse ali, a primeira preocupação é que a área ciliar, protegida por lei, ela dificilmente ultrapassa 20% da área da bacia. Normalmente esse valor está abaixo de 20%. Então essa é a primeira preocupação, tá? Primeira consideração. Essa área é pequena em relação ao total da bacia. Por que assumir que a área é tão pequena, tá? Então, segunda preocupação, por que assumir que a área tão pequena será capaz de abastecer o aquífero? Porque quando você fixa o seu olhar na mata ciliar, na área ciliar, você está assumindo que essa pequena área é que é a responsável por abastecer o aquífero. E que não é verdade, não é isso? O terceira preocupação. Volumes, só sistematizando, até que nós já falamos, volumes infiltrados aqui nessa área ciliar, eles serão rapidamente drenados pela nascente ou pelo córrego. Então, eles não ficariam depositados aí para atender às necessidades de vazão da nascente do curso d'água nos períodos de estiagem. 4. Ainda é comum considerar áreas de topo, né? Ainda é comum, repetindo aquela história, ainda é comum considerar aquelas áreas de topo
como áreas de recarga. Tá? É claro que as vazagens de topo não podem ser desconsideradas, porque como elas estão distantes do córrego da nascente, elas são importantes, mas não são só elas, tá? Não são só elas as importantes. E quinto, uma quinta consideração, atender também para no vídeo 25, aula 23, nós falamos sobre o efeito oásis da mata ciliar. Então, nós não podemos esquecer desse fato, de que a mata ciliar tem um comportamento relativo à evapotranspiração que está discutida no vídeo 25, aula 23. Então, talvez seja interessante vocês voltarem lá para ver esse vídeo 25, aula 23, para entender o que eu estou falando agora. Então, nessa aula de hoje, o que nós estamos fazendo é explicarmos um pouco aquela exortação que nós fizemos na aula passada. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui nessa aula de hoje, ela vai se repetir mais vezes. Porque no momento em que nós estamos ajuntando informações, é importante que de vez em quando a gente pare de dar conhecimentos novos e comece a discutir essas aplicações, essas consequências de aplicações de tecnologias que estão envolvendo ou que vão envolver conhecimentos do comportamento hidrológico da pequena bacia hidrográfica. Bem, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre hidráulica, que eu tinha pedido para hoje e que acabei desistindo para nós termos dessa conversa. Por enquanto, muito obrigado e até lá.